Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos ouvir o discurso do Mark Zuckerberg, que anunciou hoje que o Instagram e o Facebook vão começar a respeitar a liberdade de expressão a partir de hoje. É um dos discursos mais importantes políticos dos últimos tempos. E, obviamente, o Mark Zuckerberg também é dono do Threads, do WhatsApp. Então, as consequências para a política mundial são gigantescas. Então, vamos ouvir trecho por trecho e a gente vai comentando. Está no original em inglês e eu vou comentando o que ele fala a cada momento, né? Hey everyone, I want to talk about something important today. Bom, então ele começa dizendo, cumprimentando a todos e dizendo que vai falar de algo muito importante. Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Ele diz que é importante, chegou o tempo de voltar às raízes, voltar ao que eles costumam, quais seriam os preceitos que ele adotou desde o início em Facebook e no Instagram. E daí, obviamente, isso inclui também Threads e WhatsApp, porque são todas empresas dele. I started building social media to give people a voice. Ele diz que ele começou a construir mídias sociais para dar às pessoas uma voz. Para quem já assistiu o filme e a rede social, o Facebook era uma espécie de Orkut e tal, começou numa universidade e a grande sacada era colocar qual era o status social da pessoa, se ela era casada, namorava, etc. E esse foi um dos principais diferenciais. Tá? E no começo você tinha que ser convidado para entrar na rede e tal. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. Daí ele fala que deu um discurso há 5 anos numa universidade chamada Georgetown sobre a importância da liberdade de expressão, free speech, né? E ele ainda acredita nos princípios da liberdade de expressão e ele diz muitas coisas aconteceram nos últimos anos. There's been widespread debate about potential harms from online content. Daí ele fala que há um debate amplo sobre os malefícios dos conteúdos online, né? Governments and legacy media have pushed to censor more and more. Daí ele fala que os governos ao redor do mundo e a mídia mainstream, a mídia legacy, né? A mídia comum, mídia normal, por exemplo, televisão, rádio, jornais, ela insiste que o governo tem que censurar tudo mesmo, porque ela está perdendo espaço, né, com as mídias sociais. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Essa é a parte, na minha opinião, mais importante do discurso. Ele fala, ele sabe que muito desse movimento exigindo censura é político. Mas ele fala, mas há muitas coisas ruins lá fora. E o que ele fala que é ruim, a gente vai ouvir daqui a pouco, são coisas que a esquerda ama. Então, claramente é um movimento do Zuckerberg de abandonar a esquerda. Drugs, terrorism, child exploitation. Então ele cita 3 coisas como reais malefícios que devem ser combatidos na internet. Entorpecentes, que a esquerda ama, terrorismo, que a esquerda apoia, e a exploração de crianças, que a gente já viu aqui no Brasil exemplos quase infinitos, né? Vocês lembram daquelas exposições sexuais para criança, arte sexualizada para criança, etc, etc. Então, e tantas outras coisas que a esquerda aprecia que explora crianças, né? Então, entorpecentes, terrorismo e exploração de crianças, as 3 agendas mais queridas da esquerda. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. Daí ele fala, isso vai continuar sendo combatido, nós levamos isso muito a sério e vamos lidar com isso com responsabilidade. So we built a lot of complex systems to moderate content. Daí ele fala, no passado nós construímos sistemas complexos para moderar conteúdo nas redes, né? But the problem with complex systems is they make mistakes. Daí ele fala, esses sistemas complexos cometeram muitos erros. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. Daí ele fala, se por engano nós censurarmos 1% das pessoas, são milhões
de posts, milhões de pessoas censuradas. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. Daí ele fala, chegamos a um ponto que são erros demais e censura demais. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. Daí ele fala, a eleição recente nos Estados Unidos é um ponto de virada no qual eu devo, a Meta deve, né, Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, deve voltar a priorizar liberdade de expressão, ele diz. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platform. Daí, então, a partir de hoje, ele vai tomar medidas para voltar às raízes e simplificar sistemas e voltar a permitir livre expressão no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e no Threads. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and Daí, medidas que as redes do Zuckerberg vão tomar para trazer de volta a liberdade de expressão. Primeiro, tirar os fact-checkers, os checadores de fatos, né, que é estilo Aos Fatos, Sleeping Giants, aqueles grupos que perseguiam conservadores, né? Tudo que era fora da esquerda eles falavam que era maligno, que era conteúdo de ódio. Então ele vai acabar com esses checadores, não vai mais existir, e vai colocar notas da comunidade, que se alguém postar uma bobagem lá, embaixo da postagem vai ter uma explicação da comunidade por que aquilo está errado, por que aquilo é vergonhoso, aquilo é uma mentira, etc. Com links, né, explicando. Replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Então, a partir de agora, semelhante ao que já tem no X, no Twitter, nos Estados Unidos vai ter notas da comunidade. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. Daí eles, com toda sinceridade, o Zuckerberg falou, olha, 2016, quando Trump foi eleito, a grande mídia, os jornais, a CNN, enfim, eles começaram com essa onda de, olha, a desinformação é uma ameaça à democracia. Ele falou, olha, com uma boa fé de fazer as coisas melhorarem, a gente tentou seguir essa onda e fazendo o possível para não ser o dono da verdade. But the fact-checkers have just been too politically biased. Daí ele fala algo que finalmente um bilionário está falando isso, obviamente o Elon Musk, que é um libertário, ele sempre ele defendeu a liberdade, mas era o único bilionário do mundo que defendia a liberdade. Agora o Zuckerberg fala, olha, a verdade é que os supostos donos da verdade, os checadores, o pessoal que em teoria seriam os árbitros do que é real ou não, são todos de esquerda. Eles são tendenciosos politicamente, ele usa essa expressão. E, obviamente, se a tendência é sempre de esquerda, não há outra tendência na grande mídia. And have destroyed more trust than they've created. E daí ele fala um detalhe muito importante, fala, esses checadores destruíram a confiança do público na própria mídia. Especially in the US. Especialmente nos So Estados over the Unidos. next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Então, nos próximos 2 meses, ele vai instalar as notas da comunidade. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on Então, ele vai. A segunda coisa que ele vai fazer é simplificar as políticas de conteúdo e acabar com um monte de tópicos proibidos. Por exemplo, o Facebook e o Instagram proíbem você falar sobre MGTOW, proíbem você falar sobre celibato involuntário, sobre retenção seminal. Ele está falando assim, eles consideram gender issues, assuntos de gênero. Toda vez que você fala alguma coisa que vai ofender as feministas, você é banido. Então ele fala gender issues não vai mais ser banido e migração não vai mais ser banido. topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse.
What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions. E aqui ele fala um ponto que eu sempre toco nos meus vídeos. Eu falo, eles começaram falando, olha, a gente só quer nossos direitos, mais amor, por favor, a gente só quer viver. Mas isso era só uma desculpa para destruir todos aqueles que não pensam exatamente igual às minorias que criaram essa narrativa. Então foi tudo algo que, na verdade, tornou uma espécie de fascismo global. O que nós temos hoje é um fascismo global no qual as pessoas que, por exemplo, amam Cristo são vítimas de uma perseguição brutal. Cristofobia nunca foi tão grande. Os senhores sabem que eu escrevo vários livros sobre assuntos como Maria da Penha, o MGTOW, celibato involuntário, problemas que afetam mais de 50% dos homens. E esses temas são perseguidos ao extremo. Se você ama Cristo, ou se você não segue a agenda de esquerda, você é perseguido como um animal. E ele está prometendo não mais fazer isso. Isso é extremamente positivo. And shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platform. Então, a partir de agora, ele diz, as pessoas vão poder partilhar as suas crenças e as suas experiências na plataforma. Então, se você ama Cristo, você não vai mais ser banido por dizer que ama Cristo. Se você nunca conseguiu uma namorada e se considera um celibatário involuntário, você não vai mais ser banido por contar a sua experiência de vida, igual no YouTube, dezenas e dezenas desses criadores que eu cheguei a entrevistar para os meus livros. Pessoas que me deram entrevistas foram banidas, perderam 40, 50 livros. Pessoas que a única coisa que ele queria, um rapaz chamado Travis Blackpill, gentilmente me deu uma entrevista que eu coloquei no meu livro, Entrevistas com os Incel. Um rapaz, uma pessoa fantástica, muito sofrida, ficou preso mais de 10 anos na cadeia por se meter com coisas que não deveria realmente, mas porque teve uma vida terrível. A vida que ele teve seria o equivalente para a maioria de nós estar no inferno. E ele me deu essa entrevista gentilmente, foi banido do YouTube porque partilhava as suas tristezas, só isso, nunca falou que queria o mal de ninguém, nada disso. Simplesmente partilhava suas decepções com a vida, por não ter nascido bonito, nem rico, nem alto, e foi massacrado. A única presença online que sobrou desse rapaz é a entrevista que ele deu no meu livro. É um negócio muito triste. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. Ele vai mudar as políticas, né, para diminuir a censura. Used to have filters that scanned for any policy violation. Now we're going to focus those filters on tackling illegal and high severity violations. Então, ele vai mudar os filtros que existiam para perseguir militar, cristãos, incels, direitistas, conservadores. Ele vai mudar esse filtro para perseguir o quê? Entorpecentes, pedófilos e terroristas, que é o que deveriam ter perseguido desde todo o tempo, ou seja, coisas graves, violações graves e atividades ilegais. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. É que ele segue falando que os filtros vão talvez perder uma ou outra violação que deveria ser tirada, mas por outro lado vão salvar milhões e milhões de contas que seriam destruídas injustamente. Fourth, we're bringing back civic content.
For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. Então, as redes sociais do Zuckerberg, elas tinham a política de fazer shadow ban, que é banir de forma secreta posts que eram chamados de conteúdo político, para não estressar as pessoas, nada que levasse as pessoas a ficar triste, ficar nervosa. Mas o que acontece? Como essas ferramentas são feitas por esquerdistas para os interesses dos esquerdistas, o que era banido era conteúdo de direita, conservadorismo, cristianismo e direitos dos homens. Por exemplo, MGTOW, incels, críticas à Lei Maria da Penha, de falsas acusações femininas, etc. Tudo isso era banido e as agendas de esquerda eram propagadas, ampliadas. Ele vai simplesmente agora ter uma neutralidade e deixar as coisas andarem. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. A quinta medida que o Zuckerberg vai fazer, para nós pode não fazer tanto sentido, mas se você for americano, você sabe exatamente do que ele está falando. Ele vai tirar os times de moderação da Califórnia e criar um time no Texas. Obviamente, mudar os membros desse time para pessoas que estão morando no Texas. Não é somente pedir para as pessoas da Califórnia se mudarem. Ele está falando de o que significa isso para um americano. Significa que não vai mais ter tendência de esquerda. Vai ser neutro agora. Porque o Texas é um lugar para onde as pessoas que não querem sofrer a doutrinação de esquerda se mudam, né? As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies. Essa é a parte mais importante do discurso para nós brasileiros. Ele vai trabalhar de forma estreita, próxima com o presidente Trump, com o novo presidente eleito dos Estados Unidos, vai tomar posse agora no dia 20, se Deus quiser, se Deus permitir, protegê-lo, para reagir aos governos mundiais, prestem bem atenção, que estão perseguindo companhias americanas por causa da liberdade de expressão. And pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Daí ele fala assim, esses governos mundiais estão pedindo, forçando, impondo censuras, sobretudo às companhias americanas de redes sociais, companhias que permitem que as pessoas se expressem. Por exemplo, X, Twitter, YouTube, Threads, Facebook e Instagram. WhatsApp. Daí ele fala que os Estados Unidos têm a Constituição que mais protege liberdade de expressão no mundo. Daí ele segue dizendo... Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship. Daí ele fala, a Europa está criando mais e mais leis que institucionalizam, tornam uma espécie de função estatal censurar a população. Inclusive na Inglaterra, as pessoas estão sendo presas por tweets se ela criticar, por exemplo, o transexualismo, se as criancinhas trocarem de sexo. Elas são presas, ficam 8 anos encarceradas. And making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts. Daí ele fala, a América Latina, países da América Latina, têm cortes judiciais secretas that can order companies to quietly take things down. Que ordenam as companhias que banam, que tirem, que censurem conteúdo de forma secreta e quieta, sem poder
nem ao menos explicar por que fez. Ele falou, de novo, o que ele falou? A América Latina tem países nos quais há cortes judiciais secretas que ordenam companhias de redes sociais a quietamente, caladamente, banir conteúdo. China has censored our apps from even working in the country. A China nem ao menos permite que os aplicativos funcionem no país. The only way that we can push back on this global trend A única forma de lutar contra essa tendência mundial, ele diz, is with the support of the US government. é com o suporte, com o apoio do governo americano. Isso é história, é um marco histórico da liberdade de expressão, uma das figuras mais presentes da censura mundial, da esquerda mundial, Mark Zuckerberg, um homem que praticamente foi um escravo da esquerda por mais de 10 anos com as suas redes sociais, está totalmente mudando de lado e falando: eu quero a liberdade de expressão, eu quero neutralidade, vou trabalhar com o governo Trump para tentar pressionar os governos mundiais para permitir liberdade de expressão de novo. Government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. Daí ele está falando a verdade, ele falou: olha, nos últimos 4 anos o governo americano está forçando a nossa mão para que nós censuremos a liberdade de expressão, censuremos a expressão das pessoas. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. Daí ele fala: o governo americano nos últimos 4 anos perseguiu as companhias americanas de rede social, obrigou elas a censurar, e isso fez com que todos os outros governos mundiais se achassem no direito de fazer até mais que isso. Então, é muito importante isso que o Zuckerberg está revelando aqui. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to Daí ele fala: neste momento nós temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão, e eu estou feliz, excitado, contente em aproveitar essa oportunidade. take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems, they're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Então, e assim acaba o vídeo. Ele fala que está feliz em fazer isso, sabe que vai ser difícil, vai ser uma luta complicada, mas ele está excitado, está contente com esse novo capítulo, que pode ser um ponto de virada da liberdade de expressão mundial, e fantástico, é algo que eu jamais esperava dessa pessoa, e estou muito feliz com esse ponto de virada. Isso pode causar que os donos do poder do Brasil comecem a perseguir o Zuckerberg e seus aplicativos, mas com o Trump, a assunção do Trump à presidência, é possível que a política estrangeira do Trump ajude o Zuckerberg a implementar a liberdade de expressão, se não no Brasil, pelo menos em alguns países do mundo, e devolver às pessoas a liberdade, porque cada vez mais, senhores, desde os eventos recentes que não permitiam que nós saíssemos de casa, não permitiam que nós fôssemos à igreja, destruíram a vida de tantas pessoas têm depressão até hoje, têm trauma até hoje. Nós descobrimos que nós somos pouco mais que escravos, tal qual os escravos de outrora, antes da abolição no Brasil, por exemplo. Nós somos escravos de poucos detentores de poder, e muitos deles nem ao menos foram votados para estar onde estão, nem ao menos nós os colocamos lá. E somos meros escravos de pessoas que com o mínimo de poder começam a oprimir e massacrar os outros. E que bom.
Obviamente, nossa confiança é sempre em Deus. Sabemos que o mundo nunca será perfeito até a volta de Cristo, mas as coisas estão tão difíceis que eu abraço qualquer oportunidade de que as coisas melhorem um pouco. Porque são dias difíceis que estamos vivendo e não era para ser, né? Porque como o ser humano avançou em alimentação, em tecnologia, era para nós estarmos vivendo dias maravilhosos. E não é assim. E quem sabe a gente vai ter pelo menos um pouquinho e mais de liberdade. Só sei que nunca as coisas serão perfeitas, o mal sempre existirá até a volta de Cristo. Sempre haverá o mal até o triunfo, a volta triunfal de Cristo, sempre haverá problemas. Mas quem sabe isso é um sinal de coisas boas que estão por vir em 2025. Eu sinto, eu não sei se os senhores sentem também. Se os senhores sentem, escrevam nos comentários. Eu sinto que 2025 vai ser um ano maravilhoso. Vai ser um. Eu falei isso em algumas ocasiões já para os senhores e para algumas pessoas. Eu sinto que coisas muito especiais vão ocorrer esse ano. E eu sou o Wagner Paiva Fernandes e vejo vocês no próximo vídeo.